pessoal, eu sou a Rúbia, sou professora, atuo nas áreas de gestão de pessoas e comportamento organizacional, sou coaching e estudante de psicologia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre formas de transmitir uma ideia. Todo o processo de comunicação é para transmitir ideias, né? É como se estivéssemos vendendo uma ideia a cada comunicação. Nós apresentamos o nosso ponto de vista e esperamos que o outro o adquira, concorde com as nossas ideias, né? E aí, eu vou apresentar para vocês 6 elementos que são importantes nesse processo, que vão nos ajudar a transmitir uma ideia de forma mais interessante. Vamos lá? Primeiro elemento: se você quer transmitir uma ideia de uma forma interessante, você precisa ser uma pessoa interessante. E para isso é importante você se instruir, ler livros interessantes para aumentar o seu vocabulário, conviver com pessoas que vão te ajudar nesse desenvolvimento. Mas uma forma de você ser uma pessoa interessante é você se conhecer. Você saber quais são os seus pontos fortes, quais habilidades você já domina e o que você precisa melhorar. Então, primeiro elemento, seja uma pessoa interessante. Segundo elemento, saiba ouvir. Sim, se você quer falar de forma interessante, é importante que você ouça o seu interlocutor. Por quê? Não há uma melhor forma de transmitir uma ideia. A melhor forma depende de quem está ouvindo, qual é o seu público-alvo. Então, para você transmitir uma ideia de uma forma interessante, é importante saber o que é relevante para quem está te ouvindo. E isso a gente só vai conseguir se a gente conhecer um pouco dessa pessoa ou desse público que está nos ouvindo. Então, saiba ouvir o seu público. E ouvir não é apenas ficar de boca fechada, é abrir bem os ouvidos, abrir bem os olhos. Você deve se voltar completamente, todos os seus sentidos, para quem está te ouvindo. E aí, sentindo, né, qual é a forma que essa pessoa pode se conectar com você. Aí você vai saber qual o melhor vocabulário, o tom de voz, a velocidade da fala e até que exemplos utilizar na sua apresentação, ok? E aí nós vamos para o terceiro elemento da nossa composição de como transmitir uma ideia interessante, que é a ideia em si. É interessante que antes de pensar em como transmitir ou para quem transmitir, você faça um delineamento de qual é essa ideia que você quer transferir, né? Qual a ideia que você quer transmitir para alguém. Tem que ficar muito claro qual é o ponto focal dessa ideia. Por quê? Algumas conversas ficam muito chatas porque é muito blá 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 para pouco conteúdo em si, né? Então tenha clareza do qual é o conteúdo que você quer transmitir. E aí nós vamos para o quarto elemento, que é a forma de transmitir esse elemento. Então existem várias técnicas. Por exemplo, você pode começar com uma pergunta, ou provocar uma reflexão, ou apresentar um problema, de forma que a pessoa precise te ouvir até o final para encontrar a resposta ou a solução daquele problema, né? É como se fosse um filme. A pessoa começa a assistir, se envolve e fica doida para saber a cena final, né? O desfecho desse filme. Assim, é uma conversa interessante. A pessoa começa a te ouvir e fica interessada em te acompanhar até o final, né? Uma técnica de você conseguir conduzir uma conversa assim, de uma forma interessante é usar linguagem visual. Porque as pessoas tendem a compreender, a se envolver, a acompanhar mais quando elas conseguem fazer uma imagem mental ou visualizam uma imagem a respeito do que elas estão ouvindo. É um complemento ao que elas estão ouvindo. Então, se você estiver apresentando um trabalho na faculdade ou uma palestra e puder usar o data show, use-o de forma interessante. Quando você coloca muito texto no data show, você inutiliza a função do apresentador. Por quê? Quem está ali na plateia sabe ler,
O que você vai falar está escrito, então não precisa de você, não precisa do apresentador, né? É só as pessoas lerem o texto. Ou mesmo que você tenha algo para acrescentar, enquanto você está falando, as pessoas estão lendo o data show. Isso desvia a atenção, né? Então, ao invés de você colocar texto, coloque uma foto, ou um símbolo, ou uma palavra, de forma que as pessoas precisam te ouvir, prestando atenção para entender o que aquela palavra está fazendo ali, né? Ou por que aquela foto foi escolhida. E se não tiver data show? Talvez um quadro onde você possa fazer um desenho, ou então você leva um objeto. E aí, a partir desse objeto, que desperte a curiosidade do público, as pessoas vão precisar prestar atenção na sua fala para entender a escolha daquele objeto. Agora, se você estiver numa conversa assim, individual, você pode ir fazendo um desenho ou escrevendo palavras-chave, de forma que você vai conseguir fazer com que a pessoa visualize além de ouvir. E se não tiver recurso nenhum, faça ela fazer imagens mentais. Você pode falar de cheiro, texturas, experiências sensoriais, né? Que sentimentos essa ideia pode provocar ou está provocando, e aí a pessoa vai construindo uma imagem do que você está falando. Essa é uma forma de transmitir a ideia de forma mais interessante, tá? E aí a gente vai para o quinto elemento. Se você é uma pessoa interessante, já sabe exatamente o que quer falar, escolheu a forma mais adequada à plateia, você pode ir acrescentando alguns acessórios para sua fala continuar interessante, para você prender a atenção das pessoas, né? É o tom que você vai dando à sua fala. Se essa conversa fosse um filme, ele seria uma comédia, um drama, um suspense. Então você pode usar algum desses estilos para ir acrescentando detalhes à sua apresentação para ela ficar mais interessante, tá? Então, por exemplo, se você está falando e aí de repente você começa a falar mais alto, a gesticular, e aí aquela pessoa que estava um pouco distraída falou: opa, o que está acontecendo aqui, né? Já é algo que vai convidar a atenção da pessoa de novo para sua fala. Ou então você pode abaixar o tom de voz, vai fazendo variações de modo a prender a plateia, tá? Você pode exagerar um pouco na expressão facial, nos gestos, né? É interessante acrescentando mais alguns detalhes à forma base para que as pessoas continuem prestando atenção na sua fala, tá? Mas um cuidado que você tem que ter é que acessórios demais tiram o foco da ideia central. E acessórios de menos não fazem efeito nenhum. Por isso é importante você conhecer bem o seu público para saber o quanto de acessório você pode acrescentar à sua fala enquanto está transmitindo uma ideia. Vamos para o sexto e último elemento desse processo de transmitir ideias de forma interessante, que é o resultado. O objetivo do processo de comunicação é levar a pessoa do ponto A, onde ela ainda não conhecia o assunto, a ideia, até o ponto B, que é a ideia propriamente transmitida, a pessoa adquirir aquele ponto de vista que você colocou para ela. E nesse processo de A até B, você é o condutor dessa pessoa. Então, é importante que de tempos em tempos, nessa caminhada, você verifique se a pessoa está te acompanhando, para que vocês alcancem juntos o resultado que você almeja. Então, você pode fazer algumas perguntas durante a sua fala. Por exemplo, o que você pensa em relação a isso? Qual é o seu ponto de vista sobre isso que eu estou falando? Por quê? Nisso a gente vai se certificar de que a pessoa está prestando atenção, está conseguindo entender o quanto ela ainda já comprou dessa ideia e o que falta para você convencê-la do que você está falando, né? Então é importante ir checando, obtendo esses feedbacks da pessoa, tá? Mas o principal, para a pessoa se interessar e chegar a esse resultado junto com você, tem que ser algo que tenha valor para ela. Pense nisso.
você está usando o que a pessoa tem de mais precioso, que é o tempo. Então, faça valer a pena. Aborde as pessoas com ideias que são realmente relevantes, que entregam valor para a pessoa, ok? Então, vamos recapitular. Uma pessoa interessante, que sabe ouvir, que conhece o seu ouvinte, né? Que tem clareza da ideia que quer transmitir, da forma como vai colocar isso, e ela que vai acrescentando acessórios para essa fala ficar mais interessante, se certificando de que a pessoa está acompanhando o seu raciocínio e vai chegar junto com você no resultado final.